Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro, é nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo, descomplica que é sucesso. Olá, maravilhosas criaturas. Aqui sou eu, Dani Muniz, host desse podcast. O Descomplicast, então, que traz os temas de forma descomplicada. Praticamente aquilo que eu vivo na minha vida, que você vive, que a gente vive, a vida como ela é, como sempre costumo dizer. Já aproveito aqui para fazer um pedido para você, se você tem algum tema, alguma pessoa que você queira que eu traga para cá, para esta mesa, para a gente conversar, me avisa que a gente vai construindo isso daqui juntos. E no dia de hoje, para o nosso episódio, eu trouxe a fabulosa Patrícia Decker, acupunturista, que se conectou na minha vida de alguma forma, já vou falar para vocês. Então, seja muito bem-vinda, Paty. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço por estar aqui, ter essa oportunidade. E vou falar um pouquinho, então, de mim, mas eu vou deixar essa parte de como a gente se conheceu para você. E me diz, como é que surgiu a acupuntura, assim, na tua vida? O que tu... Olha, vou fazer acupuntura. Eu primeiro me formei em farmácia e bioquímica. Ah, entendi. E trabalhei muitos anos nessa área do medicamento. E eu era muito boa também nesse atendimento com as pessoas e equipes, né? Trabalhei com muitos funcionários, mas eu fui ficando doente. Para mim, o estresse, eu tinha um nível de exigência e eu acho que eu não estava no lugar tão certo. E aí eu fui fazer acupuntura e fui experimentar a homeopatia. E aquilo fez uma mudança na minha vida. E aí eu pensei assim, nossa, eu preciso entender como que isso funciona, porque era totalmente contrário a tudo que eu vivia. E aí eu entrei na pós de acupuntura, é uma pós longa, quase uma graduação, porque são 3 anos e meio. Nossa, bastante. E é uma medicina muito diferente. Então, ali eu vivi as maiores crises da minha vida, porque a gente inicia o estudo da medicina chinesa com filosofia, com uma visão de ser humano, de natureza. E aí, quanto mais eu fui estudando, menos eu cabia nesse mundo da farmácia. Aí tu foi se distanciando daquele... Fui me distanciando, até que chegou um momento que eu realmente pedi demissão da empresa que eu trabalhei quase 10 anos. E eu fui terminar o estágio, o curso de acupuntura. E assim que eu passei pelo primeiro estágio que eu apliquei, eu já sabia no meu coração que era isso que eu queria fazer. Que aquilo fazia sentido e fazia sentir, né? Fazia sentido. E aí, realmente, assim, foi transformando. Então, eu sempre fui muito estudiosa. Eu estudava as coisas na teoria, mas eu tive um professor que veio mesmo da China, o professor Yu Tao. Foi meu primeiro acupunturista. Olha só, a vida é cheia de coincidências, né? E o professor Yu Tao, ele foi um grande provocador no meu movimento, porque ele fazia pensar como um chinês pensa. Então, no começo foi bastante difícil, mas quando eu fui em 2016, eu passei um mês na China para fazer um aprofundamento. E naquele período eu me dei conta que toda a bagagem que eu aprendi com ele, do como pensar, claro que a cultura a gente ainda, né, eu fiquei muito apaixonada pelo formato, assim, por exemplo, de as pessoas irem fazer exercício cedinho, as Bem praças cedo, estarem cheias, assim, esse olhar do movimento, da integralidade do ser. Mas eu cheguei lá e eu me dei conta de que eu aprendi acupuntura com alguém que fazia sentido o que eu estava vendo lá e que eu não me apavorei, sabe? Que legal. Então, a acupuntura foi fazendo parte. Eu estudava, mas o que ele falou que era muito importante, uma vez eu perguntei como que tratava alguma doença em especial. E ele falou assim, eu não sei. E aí ficou um silêncio. E aí eu pensei, mas como, né? E ele falou, eu não sei, os livros dizem que a gente trata assim, 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 assim. Mas eu nunca tive o privilégio de atender isso, então eu não sei. Se algum dia você atender, você testa e me diz, ele falou. Olha só, que autêntico e verdadeiro, né? E verdadeiro. Então, para mim, ele foi um mestre. Vários professores foram muito importantes nesse curso e eu fiz uma grande mudança de vida. Olha só que legal. Não, é muito legal como as coisas se conectam, né? O Yu Tao, ele era vizinho das casas dos meus pais e eu tinha uma cefaleia atencional, né, recorrente, assim, muito, muito, muito. E eu fui com ele para fazer um tratamento para dor de cabeça. E eu sempre lembro das sessões com ele, no final ele pegava aquela toalha para soltar o pescoço e tal, e ele falava assim,
Daniela, Lelaça pescoço, Daniela. Ele sempre falava assim. E eu falava, eu odeio que toquem no meu pescoço. Isso é É coisa de vida passada, de verdade. ancestralidade, não sei o quê. Daí ele, Lelaça, Daniela. Nossa, É era muito legal, ele verdade. era muito fabuloso. Ótimo. E essa ideia de que tudo é integral na visão deles Isso. é transformador, porque às vezes não adianta só a gente pôr agulha se a gente não soltar, ou com uma massagem, ou com uma quiropraxia, né? Aham, Então, exatamente, faz todo sentido, né? faz todo É muito legal sentido. isso, porque eu também penso assim, eu tenho vários cursos de Ayurveda, eu uso as práticas dentro do meu consultório, ou de alguma forma, em alguns casos, mas eu sinto o chamado de passar lá um tempo, sabe? De ficar lá para viver aquela cultura, Foi né? Tá muito desenhado aí no meu interessante. plano, mas é legal. Hoje eu penso, talvez, com o Covid, com tanta coisa que aconteceu, que bom que eu fui naquela data. Aham, e conseguiu. E a gente fez um pouco de turismo no início e no final da viagem e ficou bem em imersão por Ai, que 2 legal. semanas em Nanjing, que é uma Ah, certo. cidade bem voltada assim para receber estrangeiros, né? Então Aham. eles tinham um Tem uma estrutura. setor da universidade todinho para estrangeiros. Então foi muito legal. Ai, Tivemos fabuloso. aulas teóricas, aulas práticas Aí tu sentiu que era isso mesmo o teu caminho, né? e eu já estava com essa certeza. Quando eu fui para a China, eu já estava com o consultório andando, né? Já fazem agora 12 anos que eu Está tô nessa função. com essa função toda da acupuntura na minha vida. Ai, que E lindo. para mim faz o sentido de não só pensar no atendimento, mas de viver também aqueles conceitos, né? De uma Aham. vida mais simples, de adequar a ciclicidade, por exemplo, da estação do ano, de a gente rever os alimentos de cada estação. É um conjunto bem complexo de vários fatores, né? Vários Só que eu fatores. falo, se torna um pouco. A simplicidade é porque, como ele conecta e faz sentido, fica mais fácil tu gerir, né, a tua rotina de Isso manhã. Hoje mesmo. eu tô no meu canal, até eu tô falando sobre. Vou falar sobre rotina hoje. Meu canal no Instagram. E justamente é isso, o poder da rotina, né? Que a gente achava Isso que era uma mesmo. coisa maçante, mas ela tem que ser leve e suave, porque quando tu põe os teus processos, as coisas vão fluindo, Vão fluindo. né? E talvez a gente voltar para um assunto que você também fala muito sobre o autoconhecimento Isso, e de que a pessoa faça contato com o que ela sente, né? isso. Então eu fui aprender pela primeira vez com o curso da acupuntura que eu deveria perguntar a corpo o que você quer comer, né? Aham. Corpo, não tô mais rendendo, quem O que sabe eu eu vou preciso fazer? dormir e no outro dia eu acordo mais cedo, O né? que eu preciso fazer? É. Então, para mim, foi uma descoberta até de quanta água eu precisava Autoescuta, né? beber. E eu descobri que naquele outro mundo, dessa vida tão corrida de uma dedicação que passa por cima do corpo, né? A Uhum. gente A esquece que produtividade a excessiva. produtividade derruba a É, nossa rentabilidade futura, né? A manutenção da perfeito, saúde. adorei essa frase. É, Bom, deixa eu falar pra vocês como é que eu me conectei com a Paty, né? Eu tava, em isso. maio, eu tive o falecimento do meu avô, que é meu melhor amigo, né, de vida. E uma amiga em comum, a Vanessa, que é farmacêutica, ela foi no meu consultório, ela falou, né, foi falar da farmácia lá, dos produtos dela, e ela falou, Dani, eu sinto no meu coração que tu tem que conhecer a Paty, ir lá fazer uma sessão com ela, é meu presente pra ti, enfim. E muito obrigada, Vanessa. E eu falei, tá, eu vou lá. Porque eu tava naquele momento, né? O luto é um momento que tu precisa de todos os braços possíveis pra te ajudar, pra Verdade. te seguir a tua rotina, a tua vida, né? É uma dor muito. É uma dor física, inclusive. E eu fui na Paty, logo depois disso, fiz uma sessão com ela, e quando eu cheguei lá, gente, não é porque ela tá aqui na minha frente, né? E nem porque ela é minha convidada, mas ela sabe. Eu cheguei lá e senti aqui que eu tinha que estar. Né? Essa Aham. sensação de pertencimento, né? Eu gosto muito de lidar com os profissionais que, né, que cuidam de mim, né? Que me ajudam na minha jornada. São essas. Eu chego e falo, é aqui que eu tinha que estar, né? Então a Uhum. gente teve uma conversa super legal, bem falando de ancestralidade, de família, de várias coisas, de corpo, de espírito, de, enfim, energia, tudo aquilo que eu sempre falo com vocês. E fomos então para fazer a sessão e foi muito bom, porque o que, que eu entendi, né, da sessão da Paty, né? Eu fiz uma única sessão até agora, porque daí aconteceu, né, o outro episódio do falecimento da minha mãe, então mais um processo de luto, daqui a pouco eu vou estar lá de novo. Mas aquilo me preparou energeticamente e estruturalmente para o que É. estava por vir.
né? Então ele me segurou. Eu tava num momento assim complicado e fui passar por um mais complicado ainda. Então É eu acredito verdade. que aquele atendimento que eu tive, né, que a gente fez, além disso, fez a aromaterapia, que também ela faz, né? Vamos conversar depois, a cromoterapia É também. Então, verdade. eu acho que aquilo lá me colocou numa frequência energética muito boa, né? E essa frequência energética garantiu que eu aguentasse, né? Uma das coisas que eu aguentasse o que estava por vir, que eu não sabia ainda, né? Que foi o falecimento da minha mãe. Então, eu acho que indico, né? Ela, falo que realmente a pessoa também tem que estar com o campo aberto para esse sentir, né? Para estar disposta a Sim, acreditar nesse processo, né? Porque eu acho que ainda tem ainda muitas crenças com relação a isso, apesar de já estamos muito evoluídos nessas terapias, né? é Mas tem muita gente verdade. que ainda tem um receio, né? Enfim, e é o que eu falo, às vezes as práticas combinadas são um sucesso de um grande tratamento. Ah, eu também acredito nisso. Então, claro que logo que eu me formei em acupuntura, a gente já aprende muitas técnicas da própria medicina chinesa, como a auriculoterapia, a ventosa, a moxa, a própria massagem, né? Tudo isso. Mas eu fui vendo cada vez mais que se a gente não colocar uma sessão personalizada para o que aquele paciente precisa Uhum, naquele momento e talvez para o que ele dá conta, uhum, porque a gente muda também em diferentes momentos da nossa vida e isso. às vezes eu até uso menos agulha para alguém que talvez veio muito fragilizado Uhum, e a gente pode trabalhar muito mais com a conversa, com o acolhimento e com a massagem. Então eu percebi que a minha sessão ela foi ficando cada vez mais integrativa uhum. e por isso que eu fui buscando a cromoterapia, né? Eu tenho em cima da maca um Nossa, é sistema fabuloso. de luzes, né? Que Aham. eu fui estudando também na neurociência o quanto o nosso corpo ele recebe as frequências ao redor e afeta, né, os neurotransmissores que a gente libera, os hormônios. Então eu acabei montando uma estrutura de luzes que a gente consegue fazer com que a recaptação de alguns hormônios, dos neurotransmissores, seja mais rápida. A gente diminui o estresse crônico, Uhum. consegue mobilizar essas substâncias. É, Então, é fabuloso. tem que experimentar, É, porque é difícil é até de difícil de a descrever, gente. é difícil de descrever. Eu falo como Verdade. uma pessoa que esteve lá, né, que a gente fez tudo lá aquele dia. Então, realmente é uma Verdade. coisa que tu sente, né? Então, é uma coisa que é real, E tu né? É vê tangível. que o dia que você me falou assim, olha, eu queria agendar o meu horário e eu achei tão engraçado. Eu pensei, nossa, hoje vagou um horário às 5. E Aham. ela me diz, sabe que o meu último paciente não vai vir? Eu estaria disponível às 5. Aí eu Ai, pensei, gente, nossa, é era para pra ela ser. vir. Então, hoje eu fico pensando que uma coisa que eu faço, eu já tento não mais convencer as Sim, pessoas perfeito. que estão com a porta fechada. Uhum. É claro que às vezes eu posso também oferecer algo que a pessoa ainda não sabe, né? Que Uhum. ela precisa e tudo. Aham, sim. Mas o que eu vejo, eu peço sempre que o Venham pessoas. universo mande as pessoas com a frequência preparada, Aham, né? pra Para receber. receber. É. Porque é tão melhor a gente só conectar, né? Isso. Com quem tá O no tratamento caminho. já vai mais avançado, né? Eu acho que é Muito. bem, é bem, é bem dentro disso, né? E cada um tem o seu tempo, né? O Parte seu para o seu tempo. despertar, para assim, Isso até mesmo. para virar a chave do autocuidado, né? Eu falo Isso todos os dias quando eu mesmo. saio de casa, a minha intenção do dia é fazer uma pessoa virar a chave pro autocuidado. Uma Seja só já uma basta, só, seja uma né? mensagem que eu recebo no Instagram, seja um podcast que a pessoa É escutou e falou: "Nossa, verdade. eu vou começar a me cuidar, eu vou tomar É. água todo dia", sabe? Isso porque eu acho que as pessoas que se cuidam, que estão envolvidas nas suas próprias vidas, não incomodam as outras, né? É Então, verdade. dentro desse contexto, a gente vive numa sociedade melhor. Eu Então, acho que é concordo. muito isso. E dentro da acupuntura, assim, né? O que que tu acha as maiores queixas que as pessoas devem procurar hoje? O que é? Tensão, estresse, coisas assim? Olha, no decorrer dos anos eu atendi diversas coisas, Uhum, mas hoje, pensando os últimos 4 anos, talvez o que mais busca é a ansiedade aham, e os desdobramentos da ansiedade com as variabilidades, né? sim, Mas, por exemplo, bem lá no começo, eu não atendia tantas pessoas com bruxismo, com dores. aham. Dor Hoje o que crônica. eu vejo é que talvez 95% de quem eu atendo, se eu perguntar, talvez não é o que trouxe a pessoa ali, mas se eu perguntar, ela vai dizer: "Nossa, eu tenho tensão sim na mandíbula. Ah, Aham, eu sim. tenho uma questão às vezes de sensação de estar sempre correndo".
eu tenho sempre uma dificuldadezinha para iniciar o sono. Então, eu vejo o quanto o estilo de vida hoje, ele faz com que a gente tenha diversas questões. Então, algumas pessoas vão sentir mais no estômago, outras mais para insônia ou para uma desregulação, talvez até de menopausa, né? Sim, os calorões, Mas né? eu vejo o quanto o envelhecimento é um tema que eu gosto de trabalhar. Sim. O envelhecer saudável. Aham. Como a gente pode, talvez, assim, diminuir os pontos fracos. Uhum. O meu olhar, então, ele sempre é ver o que a pessoa veio agudo, né? Aham. Trazendo como uma queixa principal. Mas eu gosto de fazer uma boa anamnese, uma avaliação para que eu veja assim, olha, quando o estresse te pega, onde que pega? Ah, eu Aham. costumo ter cistite, ou eu costumo ter gripe, né? Porque aí a gente consegue prevenir Entender. e colocar um novo olhar. Sim. Então, eu também gosto de inspirar as pessoas, Aham. sabe? Isso é legal. Eu É, lembro que há muito tempo atrás, né? Pelo menos na primeira vez que eu fui fazer acupuntura, ela tá muito associada à dor, a né? dor, Então, assim, é a dor física, a né? dor A dor física. física, a dor muscular, a dor de cabeça, a dor. E hoje, eu acho que o desdobramento do mundo, até, né? Como tu falou, teve uma situação de pandemia, teve várias coisas. A saúde mental veio muito forte, né? Muito Muito. forte. As pessoas começaram a colocar atenção nisso sem o preconceito, É né? De, verdade. eu estou louca, ou cheio de nomes que não É condizem com o que de fato verdade. a pessoa é, né? É E verdade. pré-julgamentos, até próprios pré-julgamentos, né? E as pessoas começaram a aceitar, não, peraí, eu preciso de ajuda. Eu preciso de Eu preciso de ajuda. ajuda. E a acupuntura, ela atua muito legal nesse formato, porque a gente, às vezes, um mesmo ponto que eu vou estimular, ele vai trabalhar no físico, mas também no mental, no emocional, no espiritual. Não existe uma separação, sabe? Uhum, Isso talvez é o que eu mais me apaixonei uhum, por esse método, né? Porque quando a gente pensa hoje que se talvez eu possa ter uma dor física, mas porque emocionalmente ou mentalmente eu derrubo o meu sistema, ou eu sobrecarrego, causo um excesso, eu consigo talvez desabilitando algo no físico, eu consigo também melhorar nesse outro processo que está no mental, no emocional. Então, os cursos que eu fui fazendo ao longo do tempo, eu trabalhei bastante primeiro no equilíbrio da mulher, na fertilidade, aham, e eu fui vendo o quanto é complexo a gente também atender as mulheres. sim. Mas hoje o que eu mais gosto é de integrar o físico, mental, emocional e até o espiritual. Sim, para conseguir fazer essa. É o que eu falo, né? A nutrição de corpo físico, espiritual, energético e emocional é o que vai fazendo Sim, as nossas coisas acontecerem, né? Quando tu vê que as pessoas chegam no consultório, né? E talvez lá contigo chegam com a dor. No meu sim, consultório, elas chegam, por exemplo, com o peso, né? O peso com da o balança peso. alterado. É o Uhum. físico, o corpo físico adoecido. E é o que eu tento mostrar para elas. Quando o corpo físico está adoecido, o emocional já está doente, o espiritual está doente, o Isso energético está mesmo. doente. Então, se a gente não colocar um pouquinho de um olhar Isso. nessas outras facetas, a pessoa vem, melhora, vai embora. Aham. Vem de novo com a dor, melhora e vai embora. Então, Isso. isso me gerou muita frustração. A Então, superficialidade, né? e aí eu vejo assim, se for para atender só desse formato, sem ir na causa, Uhum. eu fico frustrada, sabe? É Aham. como se eu tivesse só dando o meu trabalho pelo dinheiro e aquilo Aham. não me realiza. Sim, sim. Então, por isso que eu fui buscando mais coisas. Foi É, integrando várias coisas na tua prática, né? isso Você mesmo. fala que é uma Então, prática integrativa porque de fato integrou é várias verdade. coisas, né? E a minha sessão ela é um pouquinho mais longa, Isso. porque eu gosto de conversar, de tentar ouvir. Acho que isso também é uma coisa que você busca. Aham, isso. Então, talvez por isso que fez essa sensação É, de de, match, assim, né? de De conexão conexão. imediata, né? Eu acho que isso é bom. Porque eu acredito que a gente ouvir o que a pessoa está vivendo, não pelos detalhes e pelos fatos, mas mais pelo que ela sente, Uhum, né? A gente pode transformar aquela sensação. Eu fui isso. vendo, por exemplo, que as emoções elas se alojam em áreas diferentes do corpo. Aham. Então, o luto não bem resolvido, ele também vai ficar um Ficar. trauma, né? Aham. Eu percebi o quanto é importante a gente tentar pôr esse olhar maior É, mesmo. essa situação do luto, né, que é o que eu tô vivenciando agora, eu tava conversando, várias pessoas mandam mensagem, né, falam assim, o luto de uma mãe é um luto eterno, eu entendo. Eu acho que com o tempo a dor vai diminuindo, não a saudade, não a falta, né, a gente vai aprendendo Sim, a isso. Porque hoje, eu até tava falando com o meu psi semana passada, a minha dor é física. Né, eu chego a ter dor é física em determinados dias. isso mesmo. Então, assim, quando tu entende isso, tu entende realmente o poder da dor sentimental, É
né, verdade. passando pro teu corpo físico. Então, às vezes a pessoa tá com aquela dor, né, e é uma questão emocional, uma questão mental que ela precisa resolver, né? Por Isso isso que é mesmo. importante a gente ter essa escuta, né, entender. E tu vê que existe até uma questão dentro dos estudos da medicina chinesa, o quanto eles fizeram a primeira vez as relações entre a gente ter, às vezes, um problema cardíaco, por exemplo, ou um problema emocional que causa o cardíaco. Tanto o físico doente pode trazer algo no emocional, de talvez a pessoa ficar descompensada, Uhum, como o descompensamento contínuo pode causar até um uhum, problema já no próprio órgão, né? uhum. Mas isso me fez olhar muito o quanto a gente às vezes se obriga a um estilo de vida Não nos que ele pertence. não nos pertence. Então, o perfil errado. Isso. Eu venho estudando também autoconhecimento com várias outras formas, Formas. né, de a gente ajudar. Então, eu até trabalho também com mapeamento pessoal, que é um sistema da Human Code, Uhum. que a gente consegue tentar ver melhor o perfil da pessoa para ver se a verdade do que ela está vivendo também fecha, Conecta com a sabe? verdade dela. Então eu coloco muito nessa plataforma os dados da pessoa, porque Uhum. eu consigo ver as cromáticas dos elementos. Eu na medicina chinesa, adoro trabalhar com os 5 elementos ou os 5 movimentos, que seria madeira, fogo, terra, metal e água. Ele Aham. vai combinar um pouco também com a Ayurveda, mas essa forma de pensar, a gente consegue ver qual é a natureza de cada um e de a gente conseguir equilibrar melhor Isso. no sistema de cada um. Então, às vezes, a gente não consegue alguém que é muito ativo Uhum. fazer com que, sei lá, ele assista a série um domingo inteiro, né? Sim. Não combina. Aham. Mas a gente conseguir compreender melhor a nossa natureza, a gente faz com que o nosso corpo flua melhor. É, Então, às vezes, o trabalho errado ou um sistema afetivo bagunçado. bagunçado, né? Aham. É. Ele vai causar uma doença que vai vindo dessa continuidade numa insistência de algo que não é real, né? É muito verdade isso. Tem duas situações que quero pontuar. Eu tenho uma questão, um pouco de ausência de terra, muito fogo, muito ar, né? Então, Uhum. eu tento fazer, sabendo disso, né? Tipo, o grounding, que é o aterramento, né? Tentar fazer Sim. práticas que me tragam para a terra aqui, né? E não no mundo das ideias, onde uma parte do meu tempo eu vivo, né? E é muito interessante quando tu entende esse conhecimento, tu passa, assim, numa pessoa que também faz essa leitura e consegue trazer essa conexão. Tu falou uma coisa muito importante, eu lembrei, veio aqui umas 5 clientes na minha cabeça, porque a gente está sempre vivendo, e eu tenho uma específico que ela, assim, ela trabalha no judiciário e ela odeia. Assim, é uma Odeia. coisa todo dia. Então, imagina que tu vai ficar 8 horas por dia num trabalho que Odiando. tu odeia. Então, assim, e ela tá com várias questões psicossomáticas, assim, várias questões medicamentosas e tal, em decorrência, né, dessa situação. Sim. E eu sempre falo, né? Começar, se nesse momento não consegue desapegar disso por uma questão financeira, de vida, logística, é Claro. começar a trilhar um caminho para tal. Isso Tinha uma mesmo. outra cliente minha de Caxias, na época eu atendia, e ela trabalhava na farmácia do posto de saúde, mas o sonho dela era ser psicóloga. E a gente ficou 2 anos Olha. e eu falando com ela, e ela assim, e ela me mandou mensagem faz há um tempo atrás, uns 6 meses, ela não tava mais comigo, assim, Dani, aquela primeira conversa que a gente teve, onde tu falou pra mim, começa a construir 1 hora por teu dia do que tu quer ser, do que tu quer Isso viver. Todo mesmo. dia tu vai cocriando isso na tua cabeça. E ela assim, saí do serviço público, pedi demissão, tô fazendo minha graduação. Então, assim, melhorou, emagreceu, E sabe? talvez se ela não consiga fazer toda a mudança agora, mas ela ter uma expectativa, uma esperança e já fazer algo que mova para um caminho Isso, diferente, isso. vai mudar os hormônios que ela libera, Exato, né? exatamente. Porque talvez é uma sensação também de a gente sentir que a gente tem escolha, né? Tu se Aham, apropria da tua vida do isso, que tu ser vítima, né? isso, dentro das Então, circunstâncias. olha, eu tenho uma percepção bem voltada mesmo para essa integralidade. E sabe que até tem uma coisa interessante, eu atendo muitas pessoas das mesmas famílias, sabe? Aham, Porque às vezes faz bem para alguém, daí vem. e aí eles vão indicando, eu queria que tu atendesse também a minha mãe, ou meu genro, a minha filha. E hoje eu vejo, porque é isso, a gente vai plantando a sementinha, Aham. e eu tenho pessoas que eu atendo há mais de 10 anos, Ah, e isso é que às lindo. vezes elas vêm e me dizem, olha, agora eu alcancei Isso como aqui. essa tua Aham, paciente, é né? muito legal isso. Faz muito É bem. realizador demais, né?
Tu vê uma pessoa, ela vivendo o propósito que ela se propôs a viver, né? Então, Isso mesmo. eu falo que quando as pessoas estão ausentes do propósito, distante da sua própria verdade, elas estão Verdade. adoecendo. Elas estão adoecendo. E hoje, olhando para trás, eu descobri aquela ferramenta do mapeamento muito por um. Eu fiz o curso para eu me entender. E a Aham. partir dali Geralmente é assim, né? eu mapeei todos os meus anos, assim, para ver as grandes mudanças da minha vida, o que eu estava vivendo naqueles momentos, sabe? Ele trabalha muito com numerologia Aham. também, mas é mais complexo. Mas o que eu pude ver é que naquela profissão estruturada antes, eu ficava doente, eu pesava 18 quilos a menos, sabe? Aham, sim. Porque eu não conseguia comer, eu não Sim, o conseguia. estresse, nível de cortisol o tempo inteiro alto, tira fome, né? Isso mesmo. E A achava já irritação. normal trabalhar 12 horas, 14, porque eu não conseguia, né? Uhum. Então, hoje eu olho que eu tava no lugar errado, Aham, sabe? Aquele isso. nível de pressão contínua, Não é pra talvez ti. eu tivesse tido, sei lá, um piripaque É. antes Tem dos pessoas que, tem 35, pessoas às vezes né? que são realizadas numa rotina assim, são felizes, tá tudo certo, né? Então, É quando tu entende verdade. assim, não tem problema, não é que tá certo ou errado, pra mim não pertence. Para mim não pertence. É E isso. hoje eu até falo também, à custa de quê? Porque às vezes a gente é bom, a gente se molda, se Uhum. condiciona e dá conta. Aham. Mas talvez a gente tá sempre com uma sensação de não fluidez, né? Aham. Porque eu até trouxe o boneco e Aham, eu sim. ia falar, mas nós nem falamos. Eu Mas já ia falar do boneco. e eu acho que talvez hoje, quando eu penso na medicina chinesa e na acupuntura, eu penso que o que a gente vê são estradinhas, né? Que são esses pontos dos meridianos principais. E o que a gente teria que ver é que a energia ela precisa fluir. A gente ficar tempo demais com algum travamento em algum lugar vai trazer sintomas naquele local, Naquele né? local. Aham. Então, uma das coisas que eu gosto, eu sempre explico, assim, principalmente na primeira sessão da pessoa, o quanto a inter-relação, né, entre os pontinhos azuis, que são os pontinhos yin, que vão fazer com que a gente mande nutrientes para o corpo todo, né? Aham. Então, tu vê como todas as profissões se Sim, interrelacionam, é porque muito legal. se a pessoa não fizer uma nutrição adequada, ela também não Vai vai bloquear o ter. fluxo. Ela vai mandar o quê? Ela vai mandar o caminhão vazio, não vai nutriente, né? Uhum. E ao mesmo tempo, todos os canais vermelhinhos, Aham. eles são os yang, que são responsáveis por força, movimento, imunidade, potência de vida, Ah, realização. Então, Pulso de vida. pulso de vida. Então, seria tipo aquela energia que move com que as reações aconteçam no corpo, Aham. que a gente Ô, Paty, me consiga. diz uma curiosidade, porque assim, são muitos pontos, né? É Sim. uma loucura de pontos aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas assim, na tua prática, já tá, né, 10 anos aí trabalhando, volta e meia, tu tem que dar uma recorrida assim ao boneco e a. Qual que é o Eu olho de ponto vez em exato, quando. que, né? Então, Porque é específico. eu acho que tem duas coisas assim que envolvem, né? Na prática clínica hoje, eu vejo que, como são muitos anos, a gente vai pegando a experiência, mas a gente vai tendo pontos que a gente gosta mais. Aham. Então, talvez eu utilize mais Alguns pontos. um volume mais X, Aham. assim. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu aprendi que me ajudou muito foi quando eu consegui montar um mapeamento dos canais no corpo das pessoas. Quando ela me traz, eu tenho dor exatamente nesse ponto aqui. Eu consegui identificar que canal energético ele já me abre para eu saber aonde que eu tenho que trabalhar. Perfeito. Então, a gente pode usar pontos locais. Uhum. Às vezes eu até pode ter alguma coisa que eu não me lembro, então eu tenho lá os guias, eu Guias. olho rapidinho, Sim. né? Ou até o que aquele ponto significa, porque Uhum. talvez alguma dor muito aguda numa área específica, né? Uhum. Ela vai ser uma forma de trazer uma informação para aquela pessoa, né? Uhum. Eu vejo a dor como uma coisa boa. Aham. Quando eu Sinalizador. um sinalizador. Uhum. Então, se está sinalizando, sei lá, uma dor muito intensa, por exemplo, no estômago, a gente vai poder saber que tem algo ali que não está Uhum. legal. Então, às vezes a gente atua na acupuntura e tal e, olha, não está aliviando. Então, vamos buscar um médico também Uhum. para talvez investigar. Vai que a pessoa tenha, por exemplo, uma H. pylori, né? Alguma coisa.
algum Sim. processo que tu melhora a dieta, não corrige, faz acupuntura, não, né? A gente Alguma outra coisa, consegue assim, combinar. buscar algo, né? Uma Aham. outra coisa que eu atendo muito é o zumbido no ouvido. É a área Isso que tem eu bastante. Eu tenho 3 muito. clientes hoje de consultório que, dentro da prática de nutrição, o zumbido do ouvido, na parte nutricional, está relacionado com a diminuição de carboidrato simples, né? Então acaba Aham. diminuindo o carboidrato simples para tentar melhorar isso. Mas eu sei que não é a única coisa, Não é a né? única Então tu coisa, vai mas fazer o isso mesmo. otorrino, tu vai fazer acupuntura, tu vai fazer Isso outras mesmo. coisas. Então, hoje o que eu vejo, às vezes o otorrino vai limpando, né? Também, assim, de Uhum. dizer, ó, excluímos algo metabólico, Isso. excluímos algo de tireoide, por Aham. exemplo, e a gente vai mexendo. Não tenho perda auditiva, não tenho uma Isso. lesão, aí sobra o O estresse. estresse, né? O zumbido, nesses E meus 3 casos, são casos de estresse, picos de estresse devido a situações muito agudas, isso mesmo. entendeu? E Então, começou do o nada. que que a gente pode pensar? Eu vou fazer algo assim né, de tentar mostrar, mas como a gente tem nessa parte das costas os canais energéticos muito agregados, a partir do momento que a gente trava aqui pela tensão, a musculatura ela não vai deixar fluir nem o sangue, nem os líquidos, nem a energia. Aham. Então vai haver um bloqueio de que fica um excesso de energia na cabeça. E Uhum. aí pode ser, conforme a constituição de cada pessoa, que talvez cause uma cefaleia É. tensional, uma enxaqueca, ou um zumbido, ou uma O labirintite, meu né? caso, de adolescência ali, até eu chegar na faculdade, o meu caso era cefaleia tensional e labirintite. E foi com o Aham, Yutal que você tratou. E a... claro, ele deve ter regulado o local, mas ele Isso. também melhorou o fluxo com que tudo, Ele falava né? uma coisa pra mim assim: Daniela, não dorme com os pés gelados, por causa do Isso teu mesmo. fluxo de energia. Tu Porque se ficar precisa. frio, não vai conseguir circular como Exato, vai fazer a deveria. volta. E eu tenho anemia de extremidades sempre gelados. Então, é uma coisa que tu vê. Isso é pra. Eu sempre faço E isso. quantos anos faz? Talvez Nossa, mais mais de de 10, 20, 20 eu anos. acho. Então, quando a gente passa a olhar assim, ó, esses pequenos É. conselhos de estilo de vida, Uhum, eles modificam, né? é. Então, eu atendo pessoas que dizem: Nossa, Patrícia, eu lembrei de você, porque, ó, tal coisa aconteceu e eu pensei: Nossa, tem que É, consertar. eu falo assim, né, quando eu boto na consulta, né, claro que tem, tu consegue perceber as pessoas que estão receptivas àquela prática, né, Sim, e eu coloco escaldapés, né, eu faço muito escaldapés porque eu fantástico. tenho anemia de extremidades e realmente tenho uma relação muito grande com o meu fluxo energético. E daí a pessoa, eu coloco ela assim: "Dani, mas o que que isso tem a ver com nutrição?" Porque na minha leitura tem um fluxo Uhum, energético bloqueado aí, de energia, mas isso assim, faz mesmo. pra ver se tu se sente bem. É só isso. Se tu se sentir Dá bem, uma deu certo. oportunidade, Isso, dá uma né? oportunidade. A Faz mesma coisa que eu sentido. coloco ali no final do meu plano alimentar, os chás que se conectam aos chakras de energia. Então, Aham. assim, faz. Se tu acreditar e se tu sentir melhor, é porque deu certo. É E tá tudo verdade, bem, né? é Então, porque verdade. realmente essa questão esse fluxo energético que gere o nosso corpo, ele traz ou não a doença, né? A dor, Aham. enfim, a ansiedade, várias coisas, né? Agora tu vê, talvez a grande mudança na minha vida, eh, eu passei a tomar muito água morna, sabe, Aham, chás, porque os chineses têm essa prática aham. de não deixar esfriar, Esfriar. porque a gente vê que essa prática de colocar um monte de gelo Aham, e de a gente tomar água gelada, eu sentia muito calor quando eu era estressada, né, aham. antes. E aí eu percebi que eu tomando água morninha e Ficava fazendo com mais menos calor. escaldapés, eu fui diminuindo todo aquele calor Aham. e eu consegui regular o meu É, fluxo. Então, olha como pequenas coisas que às vezes nem custam nada, né? isso. Porque um chá, um escaldapés, eu acho que É, é um é caminho um caminho muito muito. de sentido, né? É o que eu falo, tem que se permitir sentir essas coisas, né? É verdade. Às vezes as pessoas estão vibrando na frequência da matéria muito grande, né? E acabam esquecendo disso, por isso que acabam adoecendo, né? Mas eu fico feliz que a gente, né? E assim como tantos profissionais têm despertado para essa questão mais integrativa, né? Que nada mais Sim, é do que a leitura do ser humano completo, né? Em todos os seus corpos, como eu costumo dizer, né? isso mesmo. Então, E isso que talvez acontece. de a gente abrir também esse olhar da espiritualidade, porque Aham, se a gente está aqui como um ser que veio para aprendizado, talvez as grandes dificuldades da nossa vida elas fiquem também com um sentido maior, né? aham, isso. E eu acho que até o teu olhar assim para o luto, ele Uhum, também transforma. isso. Mas eu já conversei com muitas pessoas, elas dizem não é porque eu não acredito ou Aham, na vida eterna, mas mesmo assim eu tô triste, aham, né? sim. E eu acho que
talvez a gente conseguir aceitar as questões de todas as emoções como algo natural mesmo, né? Sim. E hoje eu penso assim, se a gente aceita a dor também, Isso. de dizer, não, a dor veio aqui para me avisar, opa, exagerei no Atenção. exercício, Aham. ou o zumbido veio para dizer, talvez, exagerei em alguma coisa. Sim, O aham. que ele Ela pode, sinaliza, né? o indicador. É. E se a gente vai fazendo as pazes, a gente vai fluindo muito melhor, Eu né? lembro que ano passado, eu passei por uma situação bem complicada de vida, não era o luto, era outra situação. E eu cheguei no meu psicólogo e falei assim: eu não sei ser triste, eu falei pra ele, né? Ele assim, Dani, eu falei, eu quero tomar alguma coisa, não sei ser triste. Eu berrava assim, né? Bem. Aham. Aí ele assim, Dani, deixa eu te falar, a tristeza tá te sinalizando algo. É, Então, tu precisa colocar atenção nisso, né? Então, é verdade. algo que tu não tá querendo lidar, mas tu precisa tentar lidar com essa situação porque ela tá te sinalizando algo. E isso foi uma coisa tão forte pra mim que agora eu tô conseguindo utilizar desse mesmo parâmetro dentro da questão da É. dor, E tu do vê, luto. se pensar no movimento da tristeza, olha que lindo. Se a gente estiver alegre 100% do tempo, a gente fica expansivo Aham, para sim. fora. É. E a tristeza, ela faz um centramento, ela Ela faz faz uma um download de ti pra ti mesmo, né? descendência e a gente vai olhar para dentro. Não É. existe como. Então, para a melancolia ou para aquele autoobservação, né? A gente precisa desse momento Aham. com aquela energia, com aquele movimento para poder fazer É. E tu vê que às vezes, por exemplo, usar a própria raiva para Uhum. mover algo. Não, eu vou provar que eu dou conta. Então, peraí, Aham. a gente põe Pulso, força, é. né? Então, usar os movimentos das emoções para mover a nossa vida de uma maneira mais harmônica É perfeito. é E é muito perfeito. interessante entender isso, o momento de vida que a pessoa está passando, até pela questão alimentar e nutricional, porque eu costumo dizer assim, quando a pessoa está vindo numa fase com muita raiva, com muita irritação, Sim. muitas coisas, o que ela tende? A comer menos, né? Libera mais cortisol, tu fica a raiva faz aquela sensação de sim. ação. Eu tenho que sair, eu tenho que agir, eu vou fazer. A melancolia, a tristeza é o contrário. Ela vai te colocar cada vez mais na tua caverna. Então, tu tende a comer muito mais. Então, por isso que é importante entender, né? Dentro do meu inquérito alimentar, uma das coisas, como é que tá hoje as tuas emoções, o que tá acontecendo na tua Isso vida. mesmo. Porque daí tu entende, não, peraí, ela tá comendo pouco, ela tá comendo muito, o que que tá acontecendo, O né? isolamento que também vai fazer, talvez, buscar um conforto e um prazer na Da comida, exatamente. Eu também atuei bastante ajudando as pessoas a fazer processos de emagrecimento, liberação, por exemplo, de tabagismo, desmame Vícios. de medicamento. O que eu vejo hoje é que funciona muito mais quando tem uma equipe multidisciplinar, Sim, sabe? isso. Porque daí a gente entra atuando, Dentro né, desse nesse contexto. propósito. Perfeito. Mas tu vê que talvez o nosso sonho é poder atender pessoas que já se abriram para Aham, terapia, isso. para um Aham. auto-olhar, Sim, porque é muito mais fluido. muito mais fluido. Então, hoje, quando a gente fala algo, a pessoa vai dizer: Nossa, mas o meu psicólogo também fala a mesma Aham, coisa. sim. Então, Então, deve deve estar estar no fazendo caminho, sentido, deve ser né? esse caminho que deve É estar seguindo, verdade. né, dentro desse contexto. E talvez a gente permitir também ficar triste, ficar com Aham, raiva. isso. Eu Acolher percebo isso daí. acolher e ver aonde aquilo anda, sabe? Aham. Isso é uma coisa de autoescuta muito importante. Logo que eu voltei de viagem, né? Eu voltei de viagem, dei uma semana, trabalhei, aquela loucura, aí no domingo, Dia dos Pais, eu fiquei do domingo, Dia dos Pais, à tarde até segunda, umas 7 da noite, lidando e aceitando o sofrimento. Então, aquele ali foi, tipo, a conta chegou, né? E Sim. quando chega isso, aí que tá o grande lance da tua autoescuta e do ter essas práticas integrativas, Sim. porque a tendência do meu momento de sofrimento era me deixar ali, aplastada, Ah, deitada, sem sim. querer Vou me sair. Vou me entregar entregar, e deixa. Não, mas então o que acontece? Acolher o sentimento é entender que ele está ali, que ele está acontecendo, sim, mas que eu dei um valor à vida muito grande, é que a vida verdade. importa. Então, esse pulso daqui para lá, foi o que eu falei, foi na acupuntura, foi tudo para E validar ele é esse uma processo. escolha, nem sempre ele é natural e fácil. A gente vai ter que sair um pouco da inércia, né? Exatamente. E dizer assim, não. Eu tô percebendo, eu Tô sei, sentindo, mas eu preciso reagir. eu preciso E reagir. às vezes as práticas que a gente chama lá, alternativas, holísticas, seja lá como você queira chamar,
é o que faz esse ponto de reação. É verdade. É o que faz isso daí. E o que eu mais percebo hoje, eu também atuei bastante ajudando pessoas, por exemplo, a passar em concurso, a terminar um vestibular com qualidade, ou a conseguir finalizar algo. Até assim, um teste de carteira de Mestrado, tudo. motorista, doutorado, mestrado. Porque às vezes a dor ou o incômodo, ele chega nesses momentos onde tem uma grande demanda de a pessoa precisar fazer as escolhas. Porque chega um momento que tu diz, nossa, eu não aguento mais olhar minha tese, ou né? Sim. Mas a gente ajudar a pessoa a tranquilizar, trazer a clareza e ela ter mais força para fazer o que precisa. E é lindo. bem lindo. E eu até agora olhei aqui, Paty, eu lembro que, na verdade, eu conheci o teu trabalho não pela acupuntura, mas É verdade. pelos florais, né? Pelos aromas, né? Que é o que tua Verdade. outra, E eu a tua até outra área. trouxe eles aqui. Agora faz mais ou menos 5 anos que eu montei, quase coincide com a pandemia, que eu acabei trazendo de novo um retorno da minha área de farmacêutica, sim. né? Eu criei uma linha de produtos com florais e óleos essenciais para que a pessoa pudesse utilizar numa continuidade ao meu tratamento, né? Inicialmente a ideia nem era montar empresa, sabe? Eu comecei fazendo esses sprays para usar na minha sala. Então, sim. a primeira questão que eu percebi, naquela época eu ainda não tinha feito essa sessão um pouco maior. Então, o que eu percebia? Que quando a pessoa começava a relaxar profundamente, a sessão acabava. Então, eu comecei a fazer sprays que eu borrifasse no início da sessão e que a pessoa Já conseguia relaxar. Então, comecei com algo para acalmar e depois um sprayzinho para dar Uma up energia. no final, assim, para impulsionar a ida embora. E a outra coisa que daí eu senti necessidade foi porque eu sempre fui muito esponjinha, sabe? Então eu carregava a energia das pessoas. Daí eu comecei a criar algo que eu pudesse limpar o campo, a sala, Tudo. de eu não carregar as dores dos outros, né? E aí eu fui aprendendo mais coisas do campo espiritual, energético e tudo. Então foi criando algo. E aí com a pandemia, com aquele momento de parada, a gente ficou quase uns 3 meses assim sem poder atuar. Daí eu pensei, nossa, eu acho que em vez de eu ficar aqui assistindo TV, reclamando e tal, eu vou fazer algo a respeito disso. Então eu comecei, conversei com o contador, fui criando a marca, fui mexendo e no começo o nome ainda era Joy by Patrícia Decker, mas hoje é Joy Aroma e Floral. Então, por que Joy, né? Um dos cursos que eu fiz em São Paulo com o Philippe Sionneau, ele é um acupunturista francês, mas ele atua em Barcelona e eu gostei muito. Eu fiz um curso de vários dias sobre as emoções, quando elas são saudáveis e quando ela chega a começar a ser patológica. E nos exemplos que ele deu, o curso até era em francês, mas quando ele foi dar exemplo de alguém que era um excesso assim de alegria, ele falou, olha, e o exemplo de Joy é essa moça aqui, ó. Daí ele falou em inglês, porque eu... E o que ele quis dizer, assim, que a alegria, ela tem uma intensidade muito uma frequência muito alta, né? Alta, e de querer, assim, de se motivar para querer levar algo para alguém e falar. Então, essa parte comunicativa, acho que nós duas temos algo do fogo, né? Do fogo. E esse fogo que é comunicação, expansão, de a gente tentar chegar no outro. Mas ele falou que logo em seguida, quando a gente gasta toda essa energia, a gente fica meio Por isso que eu te falei, quando eu passei esse momento da tristeza, que eu falei, cara, não sei se triste, porque é uma frequência que eu não acesso normalmente, mas que foi super importante pra eu, né, ter essas coisas. E é muito legal porque eu conheci, antes de conhecer a Paty, eu conheci a Joy, né? E pra quem pergunta, ai, Dani, chega aqui no teu consultório, tô me sentindo tanto bem, que cheirinho é esse? Tem várias, sempre todo mundo fala. Isso tá mesmo. Aqui. Esse aqui são os do meu consultório, da minha casa, enfim, de mim mesma, de tudo, né? E a minha ideia foi unir floral e óleo essencial, pensando como a cromoterapia, e eu uso também frequências hoje nas músicas, eu comecei a perceber com a sutileza que talvez pudesse ser uma fragilidade, porque ambientes que eu ia, às vezes eu passava mal, e
geralmente eu passava mal na parte alimentar, Aham, sabe? sim. Então eu comecei a perceber que talvez em alguns lugares eu não tenho vontade de comer, então eu não Aham, vou comer, eu vou sim. honrar Eu vou o honrar que eu o que tá sentindo. percebo, né? Aham. Ou com alguma emoção muito intensa. E aí eu comecei a ver o quanto a gente talvez unir duas frequências diferentes no mesmo tratamento faz Faz diferença, diferença. sabe? Aham. E hoje tá aí, né? Essa linha tá vindo para uma expansão, Aham, que legal, para que algo bonito. maior. Já tem algumas farmácias, Estão umas vendendo. lojas de produtos naturais e tem o site, Tá. né? E E tem o Instagram, também né? tem o Que é o, Instagram. que Ele é vai o estar como Joy Aroma e Joy Aroma e Floral. Floral, é isso, é bem E a interessante. própria caixinha do produto, quem às vezes, né, receber como um presente, na caixa tem todas as indicações na lateral, ó. Uhum, Então é uma forma de facilitar uhum. para quem está Tá usando utilizando, não não conhece precisar. às vezes também, né? E não vai fazer algo errado, né? Aham, Porque às vezes eu vejo que as pessoas passam a usar uma terapia talvez excessivamente excessivamente, não precisa. e trazendo É, algum problema, vocês né? que sabem, né, que me acompanham e sabem que eu tô sempre viajando para todos os lados. Tem uma coisa que eu faço quando eu entro num quarto de hotel, Tu primeira limpa. coisa, eu limpo. Primeira coisa que eu faço é os Joy Floral, porque é o ambiente que eu vou estar ali por 1, 2 dias, É enfim, verdade. né? E todo mundo passa por ali, quarto de hotel, é uma coisa que passa um monte de gente, passa um monte de energia, passa um monte de coisa, né? Então é uma prática que eu já adoto há muito tempo, né? Uhum. Para fazer isso, antes de conhecer a Joy, eu já tinha minhas outras metodologias, usava um incenso, fazia alguma coisa, trazia alguma coisa que Isso fosse de mesmo. mim mesma, né? E eu acho que isso é bem importante, né? Porque às vezes a gente sai do nosso polo, né? Nosso ambiente, vai para um polo estranho e não entende. Isso Meu intestino mesmo. trancou, Por sabe? que que Ai, tal por que aconteceu? Eu coisa fiquei mais isso. Ah, não não é, dormi a noite toda? nossa, Será o que que é eu o mais escuto travesseiro? a mais escuto assim, nossa, Dani, mas eu não mudei a minha alimentação e meu intestino trancou. É Então, verdade. tá entendendo? Eu falei, entende que não é só a questão alimentar que tá por trás E disso? talvez energeticamente um ambiente tenso, Tenso. ou talvez até denso, né? Uhum. Poderia fazer com que o corpo entre num processo realmente de autoproteção, né? Autopressão, aham. Segura tudo, Segura não tudo. deixa. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Isso Deixa é eu ficar verdade. trancado dentro de mim mesmo, né? Acontece Então, olha, bastante. a ideia da Joy é essa, sabe? Tanto atuar de uma forma em equilíbrio, em prevenção, em saúde, Uhum, mas também de a gente poder limpar os ambientes. E uhum, às vezes eu vejo como é difícil o ambiente, às vezes, de trabalho, né? São uhum. várias Várias. pessoas. Uhum, Então a gente consegue atuar melhorando a frequência daqueles aham, ambientes, sim. ou uma casa, pessoas que moram com muitas Com das pessoas, pessoas, aham, né? isso. Divide E apartamento, aquela isso história mesmo. toda. Às vezes é uma energia que não é tão compatível E quanto a tua. pessoas sensíveis que talvez a gente tenha essa empatia É, um pouco maior, a gente sente vai muito. sempre receber, né? Essa é a importância de tu limpar, né? De tu ter a emoção do outro, a sensação do outro. Vem por aqui, passa por mim, ressignifico, devolvo, não fica comigo. Não fica comigo. Esse é o processo, né? Eu E já passei muito perrengue até eu entender que era assim que eu funcionava, isso né? Então, mesmo. eu já tive, quando eu tive burnout, quando eu apaguei depois de um dia de atendimento de consultório dentro do meu carro, eu entendi o que eu estava recebendo e não estava conseguindo, e estava ficando para mim Isso mesmo. aquilo e não conseguia devolver. E o fato de ficar excessivo, como tu ainda já tem uma natureza mais Sim, yang, tu vê que daí a gente é poderia até ter sido pior, isso. né? Tu entra numa explosão, É assim, sabe? verdade. Ou eu falo, o episódio que eu tive de apagar dentro do carro, nada foi um shutdown. Tipo assim, vou Isso proteger mesmo. tua vida, Isso mesmo. sabe? E era pro. Desligo essa moça pra. Desliga essa moça para É, reiniciar, porque é foi muito, verdade. entendeu? Foi um dia que eu tinha atendido 2 casos de suicídio na família, sabe? É Imagina. uma dor, assim, com a pessoa falando aqui, né? Enfim, hoje eu já sei É. manipular melhor, receber aquilo, não ficar mais naquela época, né? Nova, E tu vê trabalhando. que sempre é um assunto que, como tem esse limiar de, nossa, será que outra pessoa da família também poderia, né? Aham, Então a gente fica muito mais apreensivo, esse cuidado, aham. né, com o paciente. Isso Olha, faz total faz total sentido. sentido. E é muito legal, né, Paty, ver esse teu trabalho, assim, que com o passar do tempo tu foi integrando aquilo que fazia sentido, né? O Isso que que eu vou mesmo, botar um pouco disso, vou botar um pouco daquilo, e fazer a isso leitura da mesmo. pessoa, o que que ela tá precisando naquele momento, né? E eu comecei a perceber também a importância de eu estar bem. Eu Isso. também fiz os sprays, por exemplo, primeiro muito mais para mim, né? Aham.
porque eu preciso estar bem, senão eu não consigo entregar o meu melhor, né? Uhum. Então, hoje eu vejo que nessa comunicação dentro de um atendimento na maca, Aham. o professor Yutal também falou uma vez que quando a gente coloca agulha em alguém, naquele instante que a agulha tá na tua mão e tá dentro da pessoa, a gente tem um vislumbre de entrar dentro. Aham. Então, essa intenção Tem que ser muito clara boa. e o que eu estou vivendo, se eu tiver com raiva, a pessoa vai sentir, né? Aham, sim. Então, eu comecei a perceber o quanto eu preciso estar Tá bem. bem. Aham. Então, a minha busca, mais do que ajudar as pessoas, é eu estar bem Aham. para eu poder É, eu faço levar a o meu mesma história. melhor. Às vezes eu tô com planos, né, devido a essa situação toda, ou alguma situação de vida que eu passo, eu tô com entrega de planos atrasada, né? E eu, Sim, eu aviso, eu não estou mandando o seu plano alimentar, porque quando eu mando o seu plano alimentar, eu mando a minha energia junto, e nesse momento ela não tá pronta para isso. isso Me dá mais um mesmo. tempo, eu vou mandar no melhor momento que eu tiver. E tu vê que é um autorrespeito, né? Porque Autorrespeito. talvez em outro momento tu se obrigasse, Não, já né? me obriguei muito. Hoje eu sou É, muito clara e muito franca na conversa. Eu tenho verdade. essa abertura, né? Então, acho que Sim, esse é o nosso processo de evolução dentro dos nossos tratamentos, da forma como a gente é escolhe verdade. trabalhar. Já que a gente está encerrando, Paty, me diz uma coisa. Sim. Quem que tu, assim, quando é o momento de procurar acupuntura? Na tua percepção, assim. Sim. Eu acho que talvez o principal da busca pela acupuntura, mesmo que você tenha medo de agulhas, a gente tem recursos, por exemplo, com a laser terapia, eu tenho um aparelho de luzes, né? Então, acho que talvez o principal eu estou sentindo que o meu corpo não está funcionando legal, Uhum. estou saindo muito para algo explosivo ou para alguma coisa que me faz ficar doente, não estou conseguindo dar o meu melhor. Tá fazendo um Você monte de logística e não tá e encaixando não está ainda 100%. encaixando. Eu acho que já é um momento, assim. Uhum. Eu tenho esse olhar de não só atender, eu só fui porque eu tenho dor, né? Não, eu Uhum. tenho muitos pacientes que fazem uma sessão, por exemplo, uma sessão por mês ou a Aham. cada 15 dias, Sim. em momentos mais tensos, mas eu tenho pessoas que ficam um tempo sem vir E e volta. que me pedem, Patrícia, agora eu tô sentindo que eu preciso. Porque o que a gente É pode fazer é bastante. um realinhamento, Uhum. sabe? Eu estudei muito a acupuntura clássica, Uhum. dá para atender dentro desse sistema, mas eu vejo que hoje a minha sessão ela é um pouco a É mais. maior, é uma Ela sonora. vai fazer se reiniciar. É. Então, se você precisa algo assim de um relaxamento profundo para fazer não só o logoff do sistema, Aham. mas um reiniciar mais profundo, eu É o acho que você momento. pode Uhum. me escreve, procura, a gente troca uma ideia até É. antes de marcar esse Isso, horário, né? exatamente. Mas eu sinto que quando a gente sente, olha, eu ainda não fiquei doente, mas tem algo esquisito, Aham. eu Aquela sensação acho estranha que a gente tá carregando, é né? muito mais fácil de a gente atuar do que esperar cair para Aham. daí ter De que estar lá embaixo do levantar. buraco, de cair dentro do buraco pra sair Isso do buraco, mesmo. né? É o que eu falo, tentar chegar Então, ali. e eu tô também com um propósito de tentar estar mais presente nas redes, Ah, sabe? sim, O aham. que eu vejo, às vezes eu gasto demais também no meu atendimento presencial Aham. e eu ainda fabrico os produtos, né, no Sim. laboratório. Então, eu tenho a minha colaboradora que ajuda e tal, mas tem coisas que ainda sou eu Uhum. que faço. É, Então, às vezes eu não apareço na rede social porque eu tô nessa porque eu demanda. já gastei Agora também tu vai fazer esse teu equilíbrio, né? meu A partir do tempo equilíbrio. que a gente vai aprender a delegar, a demandar, Isso que é uma mesmo. coisa, e vai Então eu acho que, acontecendo. claro, algo que ainda está pequenininho e está Aham. expandindo, ainda Sim. pediu muito da minha Isso, presença. exato. Mas Perfeito. por isso eu vejo hoje, assim, a minha ideia também é trazer mais informações para Perfeito, todo ótimo. mundo. Acho que é Paty, queres isso. deixar algum recado assim final para todo mundo aí que está nos escutando? Quer deixar uma mensagem? Eu acho que sempre vale. Aham. Acho que assim, ó, acredite em você, sabe? Aquelas intuições que a gente tem dentro de nós, assim, dizendo: olha, eu acho que é esse profissional que eu preciso buscar, acho que hoje eu tenho que cuidar no que eu vou comer, sabe? Passe a se ouvir. Vamos olhar para fora, olhar de novo para a natureza, olhar para as amizades, para as pessoas que estão ao nosso As redor. relações. As Eu relações. tenho a percepção de que a gente tem a tendência hoje de anestesiar, sabe? E a minha dica hoje é bem ao contrário. Não vamos anestesiar, Aham, sabe? sim. Vamos escutar, assim, Aham. ouvir o que o corpo tem para nos trazer, porque ele vai estar sendo a A porta do porta. nosso espírito, dos nossos outros corpos, né? É, perfeito. Então, acho que se É a gente isso. se ouvir, ninguém tira E
verdade. E olha só que legal, né? Porque a Paty falou isso. Se vocês voltarem a alguns episódios meus, eu meio que sempre falo que sentir é o nosso superpoder. É o Como os humanos. superpoder, isso E a partir mesmo. disso, de acordo com isso, a gente vai criando as nossas rotinas de vida, os nossos tratamentos, as nossas escolhas, os Isso nossos mesmo. relacionamentos, as nossas coisas todas. Então, se permita sentir, né? Com Isso toda a dor mesmo. e alegria que há em sentir, dependendo da situação, mas se permita sentir, né? Que Se isso é o nosso permita sentir. superpoder. E sabe que até eu não trouxe todos os produtos hoje, mas tem um produto da Joy que ele é para ajudar a permitir sentir. O nome dele é Feeling. É Ah, um da caixinha preta. pequenininhos, né? Aham. E ele tem no grande também. O Feeling, ele tem um floral que é chamado Alegria de Viver, Aham. que ele ajuda a eu tô gente a usando ter atualmente. coragem para sentir aquilo que precisa ser sentido. Então, ele ajuda a finalizar ciclos, abrir novos. E eu acho que essa ideia de produtividade faz a gente não querer sentir, né? Isso. Então, ele vai trazer essa coragem junto com o óleo da lavanda, do louro e do lemongrass. É o que eu tô Então, usando na minha casa, dentro desse processo de olha acolher só. o sentimento. É que E tu ele me deu lá vai os... auxiliar nesse luto todo. eu tô usando ele mesmo, é isso aí. Então, vamos Perfeito. lá. Vamos lá, vamos É sentir. isso. Vamos Obrigada, sentir. amada. Eu que Obrigada, viu? agradeço. Obrigada pela É tua uma fala, pelo honra. teu trabalho. O Instagram dela tá aí pra vocês Isso seguirem. mesmo. Qual que é o teu Instagram mesmo, Ó, Paty? eu tenho 2 Instagrams. Isso. Um é o Joy Aroma e Floral Isso. e o outro é Acupuntura Patrícia Decker. Isso, perfeito. Então sigam, né? Se conectem. Eu acho que se você se conectar, faz sentido, vai atrás, mas invista no seu autocuidado. Não há nada mais fabuloso do que você cuidar de você mesmo. Isso mesmo. Obrigada, amada. Obrigada Obrigada. também.